Ok. Boa noite, pessoal. Vamos começar nossa aula síncrona de hoje. E o assunto a ser tratado é volume de sólidos de revolução, certo? A aula 34. Vocês já devem ter assistido alguma das aulas do professor Renan, que trata do mesmo assunto. Eu espero que tenha assistido. Estou fazendo sempre as minhas aulas síncronas com alguns dias de atraso em relação às aulas dele, para que vocês assistam às aulas dele e depois venham assistir a minha, tá? Então, não deixem de cumprir o que eu peço para as aulas assíncronas, porque eu estou contando com essa preparação para vocês virem preparados para a minha aula, ok? Então, o assunto hoje vai tratar de volumes de sólidos de revolução. Então, tem 3 termos aqui que a gente precisa tentar definir de uma forma um pouco mais consistente. E eu vou tentar fazer isso. Tá, então a gente vai começar pelos sólidos. O que a gente vai chamar de sólido? Lógico que aqui a ideia é muito... que importa é muito mais intuitiva do que formal, mas eu tentei mesmo assim propiciar uma ideia formal do que eu vou chamar de um sólido, que é uma região do R3, do espaço tridimensional, limitada, certo? E preenchida, quer dizer, não é uma casca, não é a borda de um balão de festas no R3, é a região delimitada por esse balão, certo? De tal forma que a ela a gente possa atribuir um número real positivo que corresponda a essa região que ela ocupa no espaço, certo? Então, isso também para deixar de fora algumas outras superfícies ou algumas outras figuras, conjuntos do R3, que, embora tenha uma característica parecida com essa aqui de preenchimento do espaço, é uma figura um tanto fractal, tem mais buraco do que massa, digamos assim, e, portanto, quando a gente olha para aquela grandeza que a gente quer entender como volume, é uma coisa que parece mais uma nuvem do que outra coisa. Tem volume zero, embora ocupe uma região determinada do espaço R3. Eu não quero entrar nesse tipo de figuras no momento. Eu quero tratar de figuras sólidos, por isso esse nome, né, meio contundente. Figuras para as quais faz sentido eu atribuir uma característica que eu vou definir daqui a pouco, que vai ser o volume. Ok. Então, vamos a alguns exemplos de alguns sólidos, né? Matematicamente, alguns sólidos muito conhecidos da gente podem ser determinados através de equações matemáticas bem simples. Por exemplo, a esfera S2, né, é o conjunto dos pontos do R3, x, y, z, para os quais essa equação aqui é satisfeita. Bom, essa é a esfera de raio 1, né? Esfera centrada no zero, na origem do sistema de coordenadas do R3, e raio 1, certo? Então, essa equação aqui, esse conjunto de pontos do R3, define a esfera, nossa esfera chamada de S2 aqui. O cilindro também é dado por uma equação, é o conjunto dos pontos do espaço R3, onde as duas primeiras componentes, as duas primeiras coordenadas, satisfazem essa equação aqui, x² mais y² igual a 1. Então, essa também é a equação do cilindro de base circular, cilindro reto de base circular, cuja circunferência que lhe serve de base é a circunferência centrada na origem de raio 1. Por isso, essa equação aqui aparece. E a terceira componente, que é a componente vertical, está livre, então ela pode assumir qualquer valor, sem ter que satisfazer nenhuma equação, por isso que a gente tem essa figura tridimensional aqui, o cilindro. Uma outra figura muito tradicional da matemática, vocês vão trombar nessa figura durante muito, muito tempo no seu curso de matemática, é o toro. Aqui, na verdade, ele está aberto, mas ele fechadinho é assim, ele parece um donut, né? Uma rosquinha daquela que os americanos gostam. Ou uma câmara de ar de pneu também, né? Tem esse formato aqui. A equação dele eu não incluí aqui, é um pouco mais complicada, dá para representar
essa figura através da parametrização de uma superfície parametrizada, mas não é muito isso o foco do nosso assunto, então eu deixei de lado. Só achei legal esse manipulável que eu peguei emprestado lá no Matemática, porque ele mostra esse ângulozinho aqui, ó, onde percorre a bolinha verde, ele percorre esse ângulo por cima, ou pode percorrer esse ângulo no outro sentido também, certo? E você pode brincar com esses delimitadores de ângulo. Essa ferramenta aqui, certamente, se vocês lembrarem disso, vai ser muito útil para vocês quando vocês chegarem ao curso de geometria diferencial, tá? Essa é uma figura que a gente estuda bastante lá. E esses ângulos também, essas linhas que aparecem aqui, certo? Nos dois sentidos, que é justamente onde variam esses dois ângulos aqui, elas vão ser importantes lá quando vocês estudarem geometria diferencial. Mas aqui eu só queria ele como um exemplo, né, de um sólido, né? O sólido, na verdade, é a região delimitada por essa câmara de ar aí, quer dizer, é essa casca que está dentro. Essa casca é muito parecida com um plano, a gente pode abri-la e ela vai se transformando num cilindro, e depois se a gente cortar o cilindro de comprido e abrir, ele vira um plano, certo? É a transformação do toro em plano, essas propriedades do toro também, e do cilindro, né? Vão ser muito melhor estudadas lá no curso de geometria diferencial. Aqui a gente só está usando como motivação, tá? E mais uma motivação aqui que eu apresento é os sólidos de Platão, tá? Então tem um link aqui para vocês darem uma olhada nos sólidos de Platão. Eles têm uma importância histórica e filosófica, né? Porque se acreditava, Kepler, né, propôs que a relação entre as distâncias entre os 6 planetas conhecidos na época dele poderiam ser entendidas em termos dos 5 sólidos platônicos, né? Então, vocês podem, quem tiver interesse, pode olhar mais sobre isso nesse link aqui lá no Wikipedia. Mas os sólidos de Platão são 5, né, como eu acabei de falar, eles são formados por figuras regulares, são figuras do R3, onde cada uma das faces é formado por um polígono regular. Então, a gente tem o cubo, o dodecaedro, o icosaedro, desculpa, o octaedro e o tetraedro, que é também conhecida como a pirâmide de base triangular. Certo? Você pode aqui olhar para dar uma transparência nela para olhar as faces que estão lá do outro lado. Você pode mudar de cor. Tem muita coisa para brincar aqui se você baixou o aplicativo, o player do Matemática. Tá? Ok, um outro tipo de sólido, só que agora bastante irregular, né? É o asteroide Apophis. O asteroide Apophis é um asteroide que está aí rondando a Terra, há um certo perigo. Ele vai passar pertinho da Terra em 2029. Aparentemente não vai bater com a Terra, mas vai passar numa altitude mais baixa do que alguns dos nossos satélites de comunicação. Então, a passagem do asteroide Apophis pela vizinhança da Terra pode sim causar danos, muitos danos, principalmente num mundo tão interligado e dependente da tecnologia de comunicação global como a gente tem hoje. Também tem um linkzinho aqui para quem quer saber, quem quiser saber mais, clicar lá e visitar e saber mais sobre o Apophis. Ok, então, definido e exemplificado o que são sólidos, vamos ao tentar, pelo menos de uma forma um pouco intuitiva, mas um pouco formal, definir o que é o volume, certo? Então, de maneira muito análoga ao que a gente fez para a definição formal de área, lá quando a gente definiu a integral, a gente vai atribuir aos sólidos, esse tipo de sólidos que a gente está descrevendo aqui, um número positivo, que a gente vai chamar do volume do sólido. E esse número vai estar em relação direta com a região que esse sólido ocupa no espaço. O que quer dizer que se o sólido ocupa regiões maiores, o volume dele é maior, né? E se um sólido está contido dentro de outro, o volume dele é menor do que o volume do maior. Esse tipo de coisa, certo?
Então, a gente vai dar um sentido formal a esse volume, mas tendo sempre em mente essa característica, que a gente quer que ele esteja diretamente ligado ao espaço que esse sólido ocupa, né? A região que esse sólido ocupa, tá? Normalmente, os sólidos, o volume na Unidade Internacional de Medidas é o metro cúbico, que corresponde ao volume de um cubo que tem aresta 1 metro. Isso são só motivação, tá, gente? Não se preocupem muito com essas coisas aqui, não. É só para a gente, além do que a gente tem que aprender sobre o volume de sólido, a gente aprender um pouco mais de outras coisas, tá? Quando o sólido é conhecido, é delimitado por figuras geométricas bastante conhecidas, então, em geral, né, o seu volume está diretamente ligado à área dessas faces que delimitam o sólido, certo? Por exemplo, o volume de um cilindro circular reto, que tenha por base um círculo de raio R, que tem uma altura H, esse volume é dado por πr2, que é simplesmente a área do círculo que lhe serve de base, vezes a altura. Então, a área da base vezes a altura. Ok? Beleza. Então, de forma análoga ao que a gente fez lá atrás, quando a gente definiu a área sob o gráfico de uma função contínua, onde a gente usou figuras cujas áreas são conhecidas, os retângulos, para a gente aproximar as áreas, a área sob o gráfico, né? Sobre a curva que representa o gráfico da função, aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Só que a gente vai aproximar o volume de um sólido através do volume agora de cilindros, certo? A gente vai usar cilindros para aproximar o volume de um sólido de um tipo bem especial. Ok. Que tipo especial é esse? É o que a gente chama de sólido de revolução. Então, estou tentando formalizar também aqui a definição. A gente disse que uma figura do espaço tridimensional, ela possui uma simetria de rotação se existir um eixo de rotação. Quer dizer, se existir uma reta, R, certo? Com a seguinte característica: qualquer ponto P que esteja na figura no sólido que a gente quer definir como sendo em revolução, né? Se ela pertence à figura, então também vão pertencer à mesma figura todos os pontos que tiverem nessa circunferência que contém o ponto P e que tem a reta R, que vai ser o eixo de rotação, passando perpendicularmente pelo centro dessa circunferência. Certo? O que significa dizer que um sólido de revolução é uma figura que é rotacionada em torno do seu eixo de rotação, né? Tudo isso para dizer basicamente isso. E a gente, então, bom, desculpa, essa definição anterior aqui foi para dizer o que é ter um eixo de simetria, certo? E a gente vai definir um sólido de revolução como sendo um conjunto do R3, conjunto de pontos do R3, para os quais esse conjunto tem pelo menos um eixo de simetria, tá? Então, alguns exemplos bem básicos. A esfera, né? Aquela esfera que a gente viu lá atrás, é um sólido de revolução. E qualquer reta que passe pelo centro da esfera, ele pode servir como um eixo de simetria. Então, aqui é um exemplo para mostrar também que o eixo de simetria não precisa ser único. O cilindro também é um sólido de revolução, né? Qualquer reta que passe pelo centro da circunferência que ele serve de base e de forma perpendicular, quer dizer, que seja perpendicular a essa circunferência, essa reta serve como eixo de simetria para o cilindro, tá? E aí, como provocação, eu deixo para vocês aqui pensarem quais dos sólidos de Platão, se algum, seria um sólido de revolução, tá? Claramente o Apófis não é um sólido de revolução, né? Ele tem uma configuração muito irregular para ser um sólido de revolução. Ok, agora a gente vai ver alguns sólidos de revolução que vão ser importantes para a gente. Na verdade, a gente vai ver uma
família de sólidos de revolução que são obtidas a partir do gráfico de funções contínuas. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai considerar uma função definida no intervalo fechado AB, certo? Função real, quer dizer, chega em R, contínua e positiva, tá? Depois a gente pode relaxar até essas exigências aqui, mas para ficar mais claro para a gente o que a gente quer falar, é melhor a gente tratar com funções que sejam contínuas e sejam positivas. E uma reta R que não intercepte o gráfico dessa F. Então, o que a gente pode... Qual a família de sólidos que a gente vai considerar? A gente vai considerar os sólidos formados ao se girar o gráfico da função f ao redor da reta R, certo? O gráfico dessa função, que é girada em torno da reta R, que vai ser o eixo de revolução, o eixo de rotação, né, para a figura, esse gráfico ele é chamado de curva giratriz do sólido. Então, vamos ver alguns exemplos. Olha aqui, por exemplo, eu tenho uma região delimitada aqui por uma função linear, né? Um segmento de reta, certo? E o que eu vou fazer? Eu vou girar, tem uma cópia dele aqui, eu vou girar essa região em torno da reta do eixo X. Vou girar ele assim. E é lógico que eu vou obter um cone, certo? Então, o cone é um elemento dessa família que eu acabei de definir. Podia ser uma outra região qualquer, podia ser essa região aqui, ó. A região está aqui. Eu vou girar também ela em torno do eixo. Vou tortar um pouquinho para vocês verem melhor. Ao girar 360 graus, eu obtenho um sólido de revolução, certo? Tem uma outra região aqui. Aqui, olha só, contrariando o que eu acabei de dizer, né? Eu peguei uma região de uma função que não é sempre positiva, mas mesmo assim dá para a gente fazer o mesmo raciocínio, né? Tem a região ali, vou girá-la em torno do eixo X e ela vai me dar um sólido de revolução também. E a quarta região é o cilindro, certo? A curva giratriz do cilindro, a gente vai ver a função constante, né? Se eu pegar o gráfico de uma função constante positiva, né, que passa por algum valor positivo, então, ao girar esse segmento de reta em torno do eixo X, eu obtenho um cilindro, certo? Então, essa é a família de sólidos de revoluções, família de sólidos de revolução que vão nos interessar mais aqui nesse assunto, nessa aula de hoje, tá? De novo, esse manipulável foi obtido lá no site do Matemática. Eu estou colocando aqui um linkzinho para vocês visitarem e verem lá outras coisas que essas pessoas têm feito usando matemática. Dá para acessar gratuitamente. Ok. Então tá. Então agora, como a gente pretende aproximar a área embaixo de uma curva, de um gráfico de uma função contínua por cilindros, o que eu vou fazer? Eu vou definir o que eu vou chamar de uma moeda. Uma moeda é um cilindro, só que a espessura dele é muito fina. Então, ela parece uma moeda mesmo, certo? Espessura muito fina. E a gente vai usar, do mesmo jeito que a gente usou retângulos lá atrás para definir a área embaixo de uma curva, a gente vai usar aqui essas moedas para definir o volume de um sólido de revolução dado por um elemento dessa família que a gente acabou de apresentar. Ok? Então, a ideia é a seguinte: se nós fatiarmos o sólido de revolução no sentido perpendicular ao eixo de simetria, a gente vai obter aproximadamente sólidos como essa moeda, certo? Se a gente fatiar um número muito grande ou dizendo de outro jeito, se a gente pegar fatias bem finas, né?
Então, as figuras que a gente obtém são praticamente moedas, porque as duas faces vão estar tão próximas que a diferença entre elas vai ser desprezível e você pode considerar que as duas faces são iguais. Se as fatias, se o sólido for fatiado em um número muito grande de fatias. Vou explicar melhor o que eu quero dizer, tá? Então, olha aqui, por exemplo, eu tenho... deixa eu começar aqui por uma função bem simples. Vou começar pela função x, certo? A função x, olha só. Opa. Tá. Aqui eu tenho a função x, né, que é a função linear, f de x igual a x, e eu rotacionei essa função, tá vendo ela aqui, ó, vou rotacionar de novo. Essas duas figuras em azul que estão aparecendo são os cilindros já que vão aproximar o volume. Antes de ter o cilindro, eu tenho o sólido de revolução que é obtido girando a função, olha só. Quando eu giro essa função, eu obtenho aquele cone lá dentro. E eu já estou aproximando esse cone, o volume desse cone aqui pelo volume dessas duas moedas, certo? Estou aproximando por volumes... lembra como a gente fez a área lá, que a gente escolhia para a altura do retângulo, ora a extremidade da esquerda do retângulo, ora a extremidade da direita, ora o ponto central? Aqui eu estou fazendo a mesma coisa. Se eu clicar aqui na esquerda, eu aproximo o volume do cone por moedas, por cilindros que estão escolhendo como ponto, como raio máximo, o ponto da esquerda. Desculpa. Se eu fizer aqui, eu pego o ponto da direita, e se eu optar por aqui, eu pego o ponto do meio. De qualquer jeito, qualquer uma dessas opções me dá uma... Bom, aqui ainda não é uma boa aproximação do volume, desculpa, do cone. Está vendo aqui uma aproximação, eu estou calculando aqui, deu 62,8, e o volume real é 67, né? Se eu for para a esquerda, então a aproximação é pior ainda, aproximação de 25 para 67. E pela direita vai ser uma aproximação muito maior, né? Está sobrando o volume, a soma do volume dos cilindros está aproximando por fora o volume do cone. Então, a aproximação está aqui de 125 para 64. Vou aproximar pela... Bom, tanto faz, na verdade. Vou aproximar por dentro e vou aqui aumentar o número de subdivisões. Então, agora tem 3 moedas, 4 moedas, 5 moedas. Estou acrescentando cada vez mais moedas e olhando para o volume. E aqui na aproximação está me fornecendo a soma dos volumes de cada uma dessas moedas. E à medida que eu aumento o volume, né? Desculpa, aumento a quantidade de moedas, eu vou... Opa! Eu vou... aqui. Eu vou me aproximar cada vez melhor de uma representação do volume do cone. É essa a ideia que a gente vai fazer. Se eu trocar a função f de x igual a x por outra, por exemplo, raiz de x, então eu obtenho a mesma coisa. Deixa eu diminuir o número de moedas aqui, para vocês verem uma aproximação grosseira. Estou aproximando por um único cilindro, é uma moeda bem gordinha, mas aí se eu começar a acrescentar mais moedas, subdividir cada vez no maior número o intervalo de domínio da minha função e colocar cada vez mais moedas, aqui no caso, inscritas no gráfico da função raiz de x rotacionada em torno do eixo x, eu vou obtendo aproximações cada vez melhores para o volume total. Certo? Essa é a ideia, tá? Então, naturalmente, através dessa ideia, a gente é levado à seguinte definição.
para sólidos de revolução, tá? Que são sólidos obtidos dessa forma que a gente definiu há pouco. É a rotação do gráfico de uma função contínua positiva, definida no intervalo fechado limitado de A até B. A gente rotaciona o gráfico dessa função em torno do eixo x, né, da reta horizontal dada por y igual a zero, num sistema de coordenadas. E aí a gente vai definir, então, o volume desse sólido de revolução como sendo o limite da soma dos volumes das moedas aproximantes. Então, as moedas aproximantes são esses cilindros de espessura cada vez menor, tá? Então, o limite da soma dos volumes dessas moedas que aproximam o sólido de revolução, o limite quando o número de moedas tende ao infinito. Então, bom, em matematiquês, isso seria o seguinte: eu pego o intervalo de definição da minha função, AB, divido em n partes, certo? Então, cada intervalozinho ΔI aqui tem a mesma espessura, e isso aqui vai corresponder à espessura da moeda, certo? E, então, lembrando que o volume do cilindro é o quê? É a área da base, que a base é justamente a circunferência, que serve de base, então, no caso, a face da moeda, vezes a altura. Então, cada um desses ΔI aqui vai funcionar como altura. Na verdade, quando a gente fala altura, parece que é uma coisa grande, né, em relação à face, mas aqui no caso, a altura é tão pequena que é melhor a gente chamar de espessura, né? Esse ΔI aqui é a espessura da moeda, a grossura ou a finura, se você preferir. E o raio da moeda depende da função que a gente está usando para rotacionar. E ele vai dar, então, o raio, o que que é? Como eu estou rotacionando em torno do eixo x, quer dizer, a reta y igual a zero, então o raio é a distância do ponto do gráfico da minha função até o eixo x. Ou seja, esse é o valor da função no ponto. Que ponto? Bom, aí depende. Eu posso escolher, o raio, então, vai ser o f de algum xi. E como a gente viu lá também no caso da área, aqui também vai valer que esse xi pode ser escolhido como ponto extremo esquerdo do intervalo em consideração, ou extremo direito, ou até o ponto médio em cada um dos subintervalos ΔI, onde a gente dividiu o intervalo AB em n partes, certo? Pode-se mostrar também que, na verdade, não precisa ser ou o extremo esquerdo, ou o extremo direito, ou o ponto médio. Pode ser qualquer xi que pertença ao iésimo intervalo dessa partição do intervalo AB. Qualquer ponto serve na hora que a gente calcula o limite dessa expressão. Então, o que seria a soma, o que seria o volume de cada uma dessas moedas, né? É a área da base, que é a área da circunferência, né, da face da moeda, que é justamente isso, que é π vezes o raio ao quadrado, e o raio ao quadrado é o f de algum ponto xi que está no intervalo ΔI, vezes a espessura, né? A espessura da moeda, que é o que a gente chamou de ΔI, que a gente pegou o intervalo AB e dividiu em n partes, todos eles têm o mesmo tamanho. Certo? Então, isso é o volume de cada uma das moedas, e a gente vai definir o volume do sólido como o limite, quando o número de moedas vai para infinito, ó, n é o número de moedas, certo? Estou somando todos os volumes dessas moedas, de 1 até n, e mandando n para infinito. Então, é essa a definição que a gente deu há pouco. E aqui está ela escrita em matematiquês, né? Aqui eu estou trocando também a expressão para o volume de cada uma das moedas, por essa coisa aqui, não é isso? E aí a gente observa o seguinte, isso que está escrito aqui, isso que está escrito aqui dentro do parênteses, é que a gente chamou algumas aulas de soma de Riemann para a função, que função? Para a função π f de x ao quadrado, certo? E a gente lá definiu o limite dessa soma de Riemann como quando o número de subintervalos vai para infinito, esse limite que está aqui,
foi a nossa definição para a integral da função no intervalo onde ela está definida, quer dizer, de A até B, da função para a qual eu peguei o limite da soma de Riemann. E a função para a qual eu estou pegando a soma de Riemann aqui é π, que é uma constante, vezes f de x ao quadrado. Então, esse limite é, por definição, essa integral que aparece aqui. Certo? Alguma dúvida, gente? Por favor, se tiver, é bom perguntar na hora que ela aparece. Bom, se não tem dúvida, então o volume do sólido de evolução vai ser dado por essa fórmulazinha aqui. Onde, lembrando também que se... Eu acho que eu faço essa observação daqui a pouco, mas tudo bem. Essa expressão que está aqui, ó, certo? Representa o quê? Se você fatia, passa uma lâmina pelo sólido de revolução na posição X, certo? Então, isso vai decretar uma face do sólido de revolução, onde f de x vai ser... E essa face vai ser um círculo, né? Onde f de x vai ser o raio. Então, essa expressão para cá é justamente a expressão para a área da face que você obtém quando você corta o seu sólido de revolução de forma perpendicular em relação ao eixo que serve de rotação. É o eixo de rotação do sólido. Então, nesse sentido, a gente pode entender que o volume do sólido de revolução é a integral da área. Cada ponto x, se você achar uma expressão para a área daquela expressão na posição x, o volume vai ser a integral dessa área. É isso que eu acabei de falar, que está escrito aqui, certo? Uma outra, é importante a gente ter esse conceito e entender essas duas observações aqui, sabe? Porque muitas vezes a gente vai ser chamado a fazer a interpretação da integral a partir desses conceitos, porque isso vai ser útil para a gente interpretar outros problemas, outras formulações do mesmo problema, tá? Que é, por exemplo, o caso de que a função não é sempre positiva, ou quando você olhar para o volume dado pela revolução da região presa entre o gráfico de duas funções, certo? E também outra interpretação importante da integral é que é o seguinte, né? Como a gente viu ali, a integral era um limite de infinitas somas de Riemann, né? Um limite quando você considera a quantidade de parcelas dessa soma cada vez maior. Mas ao contrário do que acontece quando a gente estuda séries numéricas, lá vocês vão ver no cálculo 2, o estudo de séries, talvez vocês lembrem de alguma coisa que vocês viram no ensino médio também, sobre a soma dos termos de uma PA, de uma PG, né? Então, diferentemente dessas séries, que têm uma quantidade infinita de parcelas, aqui também a integral ela é vista como uma soma com infinitas parcelas, só que essa infinitude do número de parcelas da integral é uma infinitude que tem a cardinalidade do contínuo. Quer dizer, é como se para cada valor de x no intervalo AB, certo? Eu tivesse uma parcela na soma. Quando eu pego o limite, quando o n vai para infinito, na verdade é isso que eu estou fazendo. Então, eu transformo uma soma, que em geral, né, a soma é dada por um conjunto discreto um número finito de parcelas, né? Eu transformo a soma do número infinito de parcelas numa soma de infinitas parcelas, onde a quantidade de parcelas envolvidas, ela corresponde a cada ponto do intervalo AB. Para cada ponto do intervalo AB eu teria uma parcela. É um conceito de limite, né? Mas é importante a gente ter, claro, essa ideia, porque ela ajuda a gente a entender várias coisas no futuro. Ok? Tá bom. Legal. Então, essa definição que a gente viu agora parece bem intuitiva, aproximar o volume do sólido de revolução pelo volume
das moedas aproximantes, mas de nada serviria toda essa elegância dessa definição se a noção de volume que a gente está introduzindo agora não coincidisse com a noção de volume para os sólidos cujos volumes a gente já conhece, já também em determinadas áreas, certo? Então, vamos ver que, na verdade, isso bate certinho com as definições de volume que a gente está acostumado. Então, por exemplo, o volume do cilindro, né? O volume do cilindro, o que é um cilindro? Um cilindro pode ser obtido, a gente já viu ali atrás, né? Se eu pegar a função constante f de x igual a r, um r positivo, para facilitar a nossa ideia aqui, que a gente exigiu funções positivas, e eu olho para essa função constante r no intervalo de comprimento h. O comprimento h que eu peguei aqui, eu peguei, então, de um ponto A até o ponto A mais h, certo? Podia ter pego de 0 a h, qualquer coisa, mas escolhi esse intervalo aqui de comprimento h. Então, eu vou girar esse segmento de reta que vai do A até o A mais h, e que está na altura R do eixo, do plano cartesiano XY, eu vou girar ele em torno do eixo X, certo? Isso vai me dar um cilindrozinho cuja área da base, cilindrozinho deitado, certo? Mas está na mesma, cuja área da base, cujo círculo que ele serve de base tem raio R, e a altura do cilindro tem a altura H. Então, a gente já sabe, lá de trás, né, e do ensino médio também, que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura, ou seja, π, né? A gente tem que chegar nessa fórmula aqui, que a gente vai chegar através da nossa definição. A gente já sabe que tem que dar π R2 vezes H. Então, vamos lá. Pela nossa definição, o volume do cilindro, né, é a integral de A até B de π vezes a função que está sendo rotacionada ao quadrado, tá? Então, a função que está sendo rotacionada é a função constante R2, e eu estou integrando de A até A mais H, né? O ponto B é o A mais H, e estou integrando em relação à variável x, quer dizer, R é uma constante, π é uma constante, então, a gente já viu que as constantes saem da integral, e a integral aqui da função 1, né? É como se eu tivesse aqui a função 1. Função constante 1, de A até H. Bom, mas uma primitiva para a função constante 1 é a função, o polinômio de grau 1, x. Certo? Então, essa integral de A até A mais H é x avaliado de A até A mais H, multiplicado pelo πr2, que está aqui fora da integral. Então, quando eu avalio x do A até o A mais H, dá A mais H menos A, quer dizer, dá H, isso tudo multiplicado pelo πr2, dá o que a gente gostaria que desse mesmo, que é o πr2H. Então, o volume do cilindro bateu com aquilo que a gente já conhecia. O volume do cone. Bom, então, um cone, né, de base circular, cone reto de base circular, qual seria a função que lhe serve cujo gráfico lhe serve de curva geratriz? É uma função linear, certo? Onde eu mexo na inclinação aqui dessa reta, porque isso aqui vai me dar a base, a circunferência, o raio da circunferência que serve de base para o cone, e o H aqui altera a altura do cone, certo? É um cone deitado também. Então, essa é uma função linear por essa expressão aqui, passa pela origem e tem inclinação R sobre H. Qual é o volume desse cone, né? Bom, então, pela definição, é a integração de A até B, no caso aqui eu quero o comprimento H, então vai ser de 0 até H, de π vezes a minha função ao quadrado. A função é R sobre H vezes X, então ela ao quadrado fica π, R sobre H ao quadrado vezes X. π R2 sobre H2 é constante, sai da integração e vem aqui para fora. Né? E a gente já sabe que a integral de x2 é x3 sobre 3. E isso avaliado de 0 até h. Então, fazendo as continhas no final aqui, lógico que avaliado no zero desaparece, então só fica h3
que vai dividir por esse H2 que está aqui fora, então fica só H pi R2 sobre 3, né? Que é, de novo, o volume conhecido que a gente tem para o volume do... A fórmula conhecida para o volume do cone, né? 1/3 de H, que é a altura do cone, vezes pi R2, que é a área da base. Certo? Então, para o cone também bateu, como era de se esperar. Que droga. A elipse, aqui eu tinha feito um desenho de elipse, mas vocês estão vendo que o desenho foi prejudicado, porque aconteceu alguma coisa aqui que eu não vou conseguir consertar agora, porque eu estou no módulo apresentação, mas não vem ao caso. Ele ia desenhar aqui para a gente várias elipses obtidas através da mudança dos parâmetros A e B. Desculpa. Então, essa fórmula que está aqui para f de x me dá a parte superior da elipse de semi-eixos A e B, certo? Quando eu faço y igual a esse pedaço, se eu elevo y ao quadrado, eu elimino essa raiz aqui e tudo, e fico com uma expressão do tipo y ao quadrado sobre A mais x ao quadrado sobre B, y ao quadrado, y sobre A ao quadrado mais x sobre B ao quadrado igual a 1, né? Que é a fórmula para elipse. Quando eu pego só a parte da raiz positiva, eu estou pegando só a parte dessa curva que está acima do eixo, e daí eu posso identificá-lo como uma função, porque senão não seria função, né? Então, essa função aqui serve de curva geratriz para o elipsoide de revolução, que é o elipsoide é o sólido obtido quando você revoluciona ou rotaciona uma elipse em torno de um dos seus eixos, certo? Então, me desculpem ficar prejudicado aqui pela animação, não ficou boa. Prometo consertar isso quando eu liberar o arquivo CDF dessa apresentação, tá? Mas olha só, aqui a gente tem o elipsoide de revolução, que é justamente uma dessas elipses rotacionada em torno de um dos seus eixos, tá? E aqui, variando A e B, eu estou justamente variando os semi-eixos, né? A e B são os semi-eixos da elipse. E aqui, na verdade, eu tenho o elipsoide de revolução. Eu quero calcular o volume desse elipsoide, certo? Como ele é uma figura de revolução também, eu uso de novo a fórmula. Então, aqui, a minha função, bom, de novo, é a integral de menos b até b, certo? Porque eu estou pegando agora a região simétrica em relação ao eixo y, então ela vai de menos b até b aqui. Vocês estão vendo aqui o domínio dessa função, né? Opa, aqui está errado, né? É de menos b até b, o intervalo de definição dessa função, né? Porque para x maior que b, eu teria um valor complexo imaginário para essa raiz. Mas para x entre menos b e b, tudo isso aqui faz sentido. Então, esse é o domínio onde eu vou calcular a minha integral e usar a fórmula. Então, de menos b até b, π, que eu já coloquei para fora da integral aqui, porque é uma constante, posso já sempre fazer isso de cara, e a expressão para minha f ao quadrado. Então, a expressão para minha f ao quadrado é a ao quadrado, 1 menos x sobre b ao quadrado. Certo? Então, eu tiro o a ao quadrado também da integral, porque ele é uma constante, e a integração desse pedaço aqui, né? A integral da função constante 1 é a função x, que está aqui, e a integral da função x sobre b ao quadrado, com sinal de menos na frente, é x ao cubo sobre 3b ao quadrado com menos na frente, tá? Só derivar essa aqui para ver que a gente chega lá. Então, eu vou pegar essa função e avaliar ela de menos b até b. Pela simetria do problema aqui, a gente já vê que, na verdade, isso aqui coincide com eu avaliar a minha função de 0 até b, certo? E dobrar a quantidade aqui, tá?
Geometricamente, isso corresponde a gente pegar aqui a variação, começando só do 0 até o B, né? E rotacionar só esse pedaço do 0 até o B. E a parte que está do lado negativo, como ela é simétrica, né, em relação ao eixo Y, ela tem o mesmo volume, ela vai ter o mesmo volume que a parte que corresponde ao eixo positivo. Então, se eu pegar de menos B até B, ou pegar de 0 até B e multiplicar por 2, o volume, vai dar a mesma coisa. Isso simplifica muitas vezes os cálculos, porque, olha só, quando eu avalio de 0 até B, né, eu nem preciso avaliar no 0 aqui, porque como tem x aqui e x aqui, no 0 isso vai dar tudo 0. Então, basta eu avaliar no extremo B. E daí a expressão que eu tenho é 2πa2 vezes B. O B assume o valor de x aqui, né? Desculpa. Tem que fazer essa continha, né? Quando eu coloco B aqui no x ao cubo, fica B ao cubo que cancela com o B ao quadrado de baixo, então fica só B. Então fica menos B sobre 3, e aqui fica B. Então fica B menos B sobre 3, ou seja, fica 2B sobre 3. 2B sobre 3, o 2 vem aqui, multiplica esse 2 e vira 4. Então fica 4B sobre 3, multiplicado pelo que estava aqui na frente ainda, que são as constantes πa2. Então, esse é o volume do elipsoide de revolução, certo? O elipsoide de revolução. Só uma coisa aqui, para simplificar a vida da gente, quer dizer, não é para simplificar, né? Mas é o seguinte, é claro que quando os semi-eixos A e B são iguais, então a gente diz que a elipse é uma circunferência. E daí o elipsoide vira uma esfera, certo? Então, essa conta que eu estou fazendo aqui já me permite, como caso particular, quando A é igual a B, calcular o volume da esfera. Então, quando A é igual a B aqui, e igual ao semi-eixo, né, da circunferência geratriz, então, quer dizer, o raio da circunferência, eu tenho aqui o volume da esfera, que é aquele que a gente já conhece, 4 terços de π, o raio ao cubo, porque A vai ser igual a B, e aqui vai dar, então, A vai ser igual a B, vai ser igual a R, né, o raio. Então, aqui vai dar 4π, 4 terços de πr ao cubo, que é o volume da esfera. Certo? Então, já sai como caso particular aqui o volume da esfera. Mas, se você não gostou e quiser calcular o volume da esfera, certo? Aqui a gente tem esferas centradas no ponto R0 e de raio R, tá? Então, eu quero calcular o volume da esfera que eu obtenho quando eu giro o gráfico dessa função em torno do eixo x, certo? Aqui está a expressão para a função que me dá a curva geratriz, né? E essa função está definida de 0 até R. Certo? Que é exatamente o que eu tenho aqui. Eu estou variando R para obter circunferências distintas. Tá? E aqui está o cálculo do volume, de novo. De A até B, só que agora de A até B vai ser de 0 até 2R, né? R é o raio, então 2R é o diâmetro. E a função que eu estou elevando ao quadrado é essa aqui, ó. Essa aqui. Então, quando eu elevo ao quadrado, fica R menos x menos R ao quadrado. O R ao quadrado cancela com o R ao quadrado que está aqui dentro. E a expressão para a minha função ao quadrado é essa aqui. Certo? Porque o R ao quadrado cancelou com o R ao quadrado que estava dentro do quadrado de x menos R ao quadrado. Certo? Então, o π foi colocado aqui para fora para multiplicar, e é essa função que eu tenho que integrar na variável x. Então, menos x2, a integral de menos x2 é menos x3 sobre 3. A integral de 2rx é rx2, certo? E agora, de novo, vou variar de 0 até 2r. No 0 nem precisa avaliar, porque ela cancela da 0 em tudo aqui. Então, avaliado no 2r, dá essa expressão aqui. Vou deixar para vocês conferirem, mas não deve ter erro, porque a gente chega exatamente no que a gente tinha que chegar. De novo, o mesmo resultado, 4 terços de πr ao cubo, né?
famoso volume do tigre morto. E aqui tem, então, de novo, um aplicativo manipulável do Matemática, né, que me permite ver agora a esfera e as aproximações do volume da esfera por moedas aproximantes. Então, aqui eu vou diminuir primeiro o número de camadas. Opa, aqui 0 camadas, quer dizer, estou aproximando a esfera por um único cilindro. Deixa eu mostrar o sólido aqui. Tá, o sólido está ali. Deixa eu deixar esse cilindro mais transparente e esse mais escuro. Transparência das camadas. Aí, pronto. Certo? Então, eu estou aproximando o volume da esfera por um cilindro que a contém. Então, eu estou aproximando por fora, por valores maiores, né? Quando eu pego as moedas aproximantes. E agora eu vou acrescentar número de moedas aqui, que aqui eu estou chamando de camadas, né? Então, eu vou acrescentar mais uma. Olha o que aconteceu, já foi aproximado por 2 cilindros. Mais um. Ah, deixa eu fazer uma... Aqui, ó, eu vou repetir isso. Deixa eu voltar aqui, peraí. Aproximação do cilindro, só que eu vou aproximar por dentro, acho que vai ficar melhor para a gente ver. Então agora, então agora eu preciso inverter a transparência. Vou sumir... Oxi. Não. Cor das camadas. Tá, aqui não está aparecendo nenhum. Olha aqui. Tá. Estou aproximando a circunferência por um cilindro apenas. Certo? Vou aproximar por dentro. Então, agora, ao acrescentar mais subdivisões, eu vou acrescentando mais cilindros. E a aproximação, deixa eu melhorar aqui. Cor das camadas, transparência das camadas. Isso, eu vou deixar a esfera bem fraquinha, vou olhar, mexer só com as camadas aqui, acrescentando cada vez mais camadas. Certo? Tá vendo que aqui está sempre sobrando as moedinhas do hemisfério superior dessa esfera aqui estão sobrando, certo? Estão aproximando por cima, enquanto as de baixo estão aproximando por falta, né? Por baixo. Talvez se eu fizesse pelo centro, ficaria mais bonitinho de ver. Isso, agora dá para ver a aproximação por dentro, conforme eu vou acrescentando mais e mais número de camadas, a aproximação vai ficando cada vez melhor. Até que no limite, né, a gente nem consegue distinguir uma coisa da outra. Certo? E a aproximação do volume está aqui. O volume exato é 4,18 e aqui já está com 4,19 com apenas 38 camadas. Tá? Se vocês baixarem lá o player, vocês podem fazer a mesma brincadeira para o cone. Ou para essa figura aqui chamada de Steinmann. É uma figura bem interessante. Deixa eu apresentar ela aqui sem ninguém. Essa é a figura, certo? Que parece uma caixinha de bem casado, né? Aquelas que a gente vê nos casamentos. E vou aproximar ela por camadas, cada vez mais camadas. E aqui eu tenho os valores aproximados e valor exato.
tá? Então, isso é muito legal de brincar, se você tiver o player do matemática. Ok, finalmente, vamos calcular o volume daquele sólido que a gente apresentou lá no começo, sólido gerado pela revolução de uma curva em torno do eixo x, que foi apresentado lá no começo. Vou até voltar lá para mostrar para vocês onde que foi mostrado isso. Quer ver? Aqui, ó. Essa região aqui, na verdade, certo? Que deu esse sólido aqui. Então, a gente vai calcular exatamente a área desse sólido. Certo? Então, o sólido é dado, tem uma função, né, cujo gráfico está aqui, e eu estou integrando ela de 0 até R. Na verdade, acho que eu vou escolher o R igual a 6. Por exemplo, isso. Estou integrando de 0 até 6. E a função H, que eu devia ter colocado aqui, mas não coloquei, ela é x ao quadrado sobre 8 mais 1, alguma coisa assim. Então, ela aparece, o quadrado dela está aqui, ó. Certo? Que é a função H. E o π sai da integral está aqui. Então, eu tenho que integrar a minha função H ao quadrado de 0 até 6, certo? Então, x4 sobre 64, a integral disso dá x5 sobre 320. x2 sobre 4 dá x3 sobre 12. E 1 dá x. E avaliado de 0 a 6. Então, no 0 eu não preciso calcular, que dá tudo 0. E no 6, bom, as continhas estão aqui para vocês verem. E o cálculo desse volume dá 483 π sobre 10. Então, isso é um... então, a gente calculou o volume de vários sólidos que a gente conhecia, a fórmula para o volume, mas esse exemplo aqui é para mostrar, né, que essa definição se estende para volumes de coisas que até agora a gente não sabia. Não sabia como calcular o volume. Certo? E acabou. Essa era... Queria encerrar aqui a nossa apresentação. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Tem alguém aí ainda? Tô aqui. Eba! Professor, Alguma sem pergunta, perguntas. O que você falou, Ana? Não consegui ouvir. Não, eu falei sem perguntas. Tem perguntas? Ninguém tem perguntas? Eu também não tenho. Júlia, Caio, Samuel, Ana, Vitória, Michele, Guilherme, Paloma, João Felipe. Só estou vendo vocês aqui, viu? Sem perguntas, professor. Mostrar participantes. Deixa eu ver quanto tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 comigo. São só isso mesmo, gente. Cadê o resto do povo? Ninguém tem perguntas? Então eu vou parar a gravação. Quem sabe alguém se anime a fazer pergunta. Então eu vou encerrar.